Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de agradecer a presença de todos e os contributos, os valiosíssimos contributos e generosos que nos trouxeram à Comissão e a cada um dos grupos parlamentares para que possamos prosseguir na reflexão. E gostava, em segundo lugar, de vos dizer que o PCP tem vindo a propor a realização de uma audição sobre laboratórios de Estado desde que eu me lembro, pelo menos há 3 anos consecutivos. Infelizmente não tem sido possível, não por falta de vontade nem boicote, obviamente, mas porque os trabalhos parlamentares não o têm permitido. E a nossa votação e aprovação de um relator para a ciência esteve inclusivamente condicionada à realização de uma audição sobre laboratórios de Estado, que eu julgo que esta vem confirmar, que este momento vem confirmar a justeza dessa proposta do PCP. Aliás, a Comissão de Educação, Ciência e Cultura nos últimos anos, pelo menos desde que me recordo, realizou apenas uma conferência sobre ciência, genérica, e teve menos participantes do que esta só sobre os laboratórios de Estado, o que também revela a importância deste subsetor do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Em primeiro lugar, da parte do PCP, eu gostava de contextualizar a avaliação que fazemos do momento que vivemos. Nós estamos num momento marcado por uma política acumulada de décadas de política de direita que tem visto na produção nacional o inimigo número 1. E, portanto, os laboratórios de Estado têm uma utilidade fundamental quando se preconiza um projeto baseado na produção e na indústria, principalmente na indústria pesada, na indústria transformadora, na mineração, na extração dos recursos naturais de um país, na sua transformação. O abandono dessa perspectiva é, indiretamente, o abandono também da funcionalidade de um sistema científico e tecnológico nacional. E, portanto, faz todo o sentido para os governos de PS, PSD e CDS que nos têm governado, que não querendo produzir, também não há que gastar dinheiro numa espinha dorsal de um sistema científico e tecnológico nacional, do qual eu me atreveria a dizer que os laboratórios de Estado constituem talvez um fundo estruturante, juntamente com as universidades, obviamente. E esta era uma primeira contextualização na avaliação que o PCP faz, obviamente, da política nacional. Felizmente ou infelizmente, as condições atuais, as condições económicas atuais, levam muitos, mesmo aqueles que no passado destruíram a produção nacional, destruíram os direitos dos trabalhadores, a dizer que agora é preciso produzir, que é preciso ter pescas, que é preciso ter agricultura, que é preciso ter indústria. Talvez então agora se lembrem dos laboratórios de Estado e da necessidade que eles representam também para garantir a indústria. Porque não podemos ter nenhum engano. Não haverá investimento, nem privado nem público, na indústria, se não houver, obviamente, um sistema científico e tecnológico que lhe dê o suporte necessário. Curiosamente, o único laboratório de Estado que tínhamos gerado fundamentalmente para esse trabalho, nomeadamente o LNET e depois INETI e agora extinto, que foi criado especificamente para servir de plataforma rotativa entre o sistema científico e a produção e a inovação, foi extinto, o que revela bem, ou, na nossa opinião, ilustra bem a opção pelo abandono da produção e da inovação como elemento estruturante. Em segundo lugar, dizer que ficou muito evidente que há um conjunto de problemas, isto para nós, PCP, ficou muito evidente que há um conjunto de problemas que são transversais ao conjunto dos laboratórios de Estado. Foi evidente a questão da precariedade, aliás, que vimos levantando no Parlamento com grande ênfase nos últimos anos, a generalização da precariedade, a desvalorização do trabalho científico e a precariedade de várias formas, quer seja através da utilização do bolseiro, de uma utilização absolutamente abusiva da figura do bolseiro, quer seja através dos contratos a termo, nomeadamente os Ciências 2007 e Ciências 2008, que ainda hoje não têm garantias do que será o seu futuro, a estagnação da carreira de investigador, além da sua estagnação, a não abertura de vagas, a forma como se tratam e desvalorizam recursos humanos altamente qualificados, nomeadamente os técnicos superiores com doutoramento e os assistentes de investigação que não conseguem aceder à carreira, apesar de preencherem todos os requisitos legais para aceder. E encaminho para terminar, Sr. Presidente. E sobre isso eu também gostava de dizer que o PCP tem um conjunto de propostas, tem vindo a apresentar um conjunto de propostas que terei todo o gosto para vos dar o conhecimento, de lhes dar conhecimento. Termino apenas dizendo que é muito importante nós compreendermos que, ao discurso do anterior governo
que não se verifica tanto neste, talvez por pudor, de atingirmos 1% do PIB no financiamento da ciência, que estamos no topo dos exemplos europeus e que ultrapassamos a média de investigador per capita, contrapõe-se à realidade. E a realidade é flagrante. E daqueles 1% do PIB, afinal, viemos a saber que públicos eram só 0,75% do PIB. E ficámos a saber que para os laboratórios de Estado, afinal de contas, era só 0,1% do PIB. Portanto, qualquer coisa como 1/10 do anunciado. E, portanto, também contrasta a realidade dos números que aqui também nos foram deixados, do rácio de investigador, de técnico por investigador, do financiamento per capita de investigador, em ETI. Tudo isso são realidades que contrastam fortemente com o discurso político e que urge colmatar. O PCP, por isso mesmo, e termino, Sr. Presidente, apresentou na Assembleia da República, eu gostava de vos divulgar, e trouxe algumas cópias, se tiverem depois interesse, um projeto de resolução para a criação de um verdadeiro programa mobilizador dos laboratórios de Estado, que não seja o falhanço e o embuste e a chapelada que foi o último do Ministério de Mariano Gago, mas que de facto aposte neste setor do sistema científico e tecnológico nacional, que aposte num financiamento coeso e não baseado estritamente em elementos competitivos, como se estivéssemos a falar de uma qualquer unidade de investigação, mas sim de um laboratório de Estado que tem funções de investigação, é certo, de desenvolvimento, mas outras atividades de ciência e tecnologia, mas tem também um papel de soberania. Um papel de soberania nacional. E sobre essa matéria não podemos andar a disputar fundos da FCT nem do CREN, tem que haver orçamento de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.